Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março. A partir de agora, você acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, no interior de São Paulo. Você que é criador de equinos ou trabalha com esses animais, fique ligado. O programa de hoje fala sobre estação de monta. A nossa convidada é a médica veterinária da Ouro Fino Saúde Animal, Raquel Bernaz. Raquel, obrigado pela presença. Obrigada, Márcio. Bom dia. Bom dia. E antes da gente começar o bate-papo, quero convidar você a participar do programa junto com perguntas sobre reprodução equina. Aproveite porque a Raquel vai responder ao vivo as suas dúvidas. Anote o contato. É 0800 941 2000. Ligue e peça para falar com a produção do Ouro Fino em Campo. Raquel, a gente está se aproximando do final da estação de monta, que é em abril. Como que foi esse período? Como está sendo esse período? Olha, Márcio, agora as coisas até se normalizaram, né? Mas a gente teve um começo que foi bem difícil. As éguas, para a gente entender um pouco do contexto, elas são poliéstricas estacionais. O que isso quer dizer? Elas têm a estação de monta num determinado período do ano. Aqui no Brasil, esse período ele vai de outubro até março, como você falou. Então, em outubro, se a gente lembrar, a gente teve um período de seca muito grande. Então, isso acarretou no atraso do começo da estação de monta. Então, aí o criador, os veterinários que trabalharam que trabalham com reprodução tiveram essa dificuldade. Em outubro, as éguas não ciclaram, a gente teve aí uma delonga para elas realmente entrarem na estação reprodutiva. Agora, elas já normalizaram, todo mundo já começou a ciclar. Mas em outubro, novembro, a gente realmente teve esse atraso para realmente começar a estação de monta. Então explica melhor, por que o clima então influencia na ciclicidade das éguas? Olha, as éguas, elas são principalmente, né, como a gente falou, elas são poliéstricas estacionais, elas ciclam numa determinada época do ano. Por quê? Elas são dependentes principalmente da luz. Mas não só a luz, existem outros fatores que também são determinantes nessa ciclicidade. Quais são esses fatores? A temperatura e a nutrição. Quando a gente pensa em temperatura, a gente também pensa em outros fatores como o clima, tá? Então, o clima ou qualquer outro fator que possa eventualmente causar um estresse nesse animal. Quando a gente pensa numa seca, a gente tem que pensar que a seca influencia não só nesse estresse climático, mas também na oferta de alimento. A gente olhava para o pasto em outubro, não tinha nada, estava marrom, não tinha um verdinho para esses animais se alimentarem. Então, tudo isso acarreta esse estresse para esse animal que estava com esse déficit nutricional e por isso, então, elas demoraram para entrar na estação reprodutiva. A gente sabe que nos próximos anos a perspectiva é desse tempo continuar seco. Quais os cuidados necessários, então, para evitar prejuízos com a reprodução dessas éguas? Olha, Márcio, a gente tem que pensar muito na nutrição desses animais. Então, é claro que existem protocolos para colocar, né, como a gente falou, luz artificial e tudo mais, porque elas são dependentes principalmente da luz para ciclar, mas se a nutrição não estiver em dia, essas éguas não vão ter a função reprodutiva adequada. Então, tem que entrar com uma ração adequada, um feno de boa qualidade e também eu posso lançar mão de suplementos, né, que apoiem aí todo esse organismo da égua para estar com a função reprodutiva em dia. A gente fala que a reprodução é a cereja do bolo. Se todo o organismo não estiver funcionando de maneira adequada, a reprodução não vai te dar resultados satisfatórios. Então, depois que eu tiver, né, ali o meu arroz com feijão, que é uma ração de boa qualidade, um feno também de boa qualidade, água à vontade, um sal mineral também adequado para cavalo, eu posso utilizar um suplemento. Que suplemento? A gente tem hoje no mercado um monte de suplementos, né? Existem suplementos que são voltados exatamente para animais que estão em reprodução. Eu tenho ali nutrientes específicos que auxiliam o animal que está em reprodução. Por exemplo, o Canter da Ouro Fino. Eu tenho elementos ali que auxiliam a reprodução. Por exemplo, eu tenho antioxidantes, vitamina E, selênio, que auxiliam o animal que está em reprodução. Tenho lisina, que é um aminoácido que auxilia o desenvolvimento muscular. Então, é um suplemento que eu posso entrar também, que vai auxiliar nessa fase reprodutiva dos animais. Bom, a estação ainda não terminou, né? Tem mais um pouco de tempo ainda para esse pessoal das centrais trabalharem. Existe um produto da Ouro Fino que vai facilitar, que facilita bastante a vida do médico veterinário, né? Existe, Márcio. Hoje em dia, o médico veterinário que trabalha com reprodução de equinos, trabalha certamente com indutor de ovulação.
né? Hoje em dia é o Sincrorelim, né? O nosso indutor de ovulação é super prático, ele não precisa ficar na geladeira, isso facilita muito a vida do médico veterinário que trabalha no campo. Tá? Então, dentre as vantagens de quem trabalha com indutor de ovulação, facilita a vida por quê? Né? Porque sincroniza a ovulação de uma doadora com uma receptora, eu otimizo a vida de um garanhão, né? Porque eu vou lá e coloco o sêmen exatamente na hora que a égua ovulou. Então, são várias vantagens que o médico veterinário tem aí na hora de utilizar o indutor de ovulação. E como que o Sincrorelim deve ser utilizado? É um produto bem técnico, né? Então é o médico veterinário que vai utilizar porque ele acompanha a égua. Então, como é que é feito esse acompanhamento? É com ultrassom, tá? Então ele acompanha a égua, o sistema reprodutivo da égua com ultrassom, e a partir do momento que ele observa características de folículo, né, ovariano de 35 milímetros e edema uterino grau 3, claro que isso varia entre raças, então o médico veterinário ele tem a experiência para saber características do folículo entre raças, né? Varia um pouquinho entre raças, mas a média é essa. Ele aplica o produto. Então, são 3 a 4 ml por animal. E aí a intenção é que a égua ovule entre 36 a 48 horas. Então, é uma estimativa mais precisa do momento em que a égua vai ovular. Além desse benefício, o que se espera, então, para a gente finalizar o assunto do Sincrorelim, o que se espera desse produto? O que se espera desse produto é exatamente isso, a facilidade. Na verdade, você antecipa, porque quando você não utiliza o indutor de ovulação, a égua ela tem uma fase folicular mais longa. Ela pode, depois que ela está nessa fase de um folículo com 35 milímetros, esse edema grau 3, ela pode ovular desde 0 até 96 horas. É um espaço muito grande, então eu tenho que ficar palpando essa égua, eu não sei exatamente a hora que ela vai ovular. Quando eu utilizo o indutor de ovulação, eu posso te dizer de uma forma mais precisa o momento que ela vai ovular. Então, para mim, a logística ali numa central reprodutiva é muito mais fácil. Eu consigo sincronizar a vinda do meu garanhão, eu consigo sincronizar uma doadora com uma receptora, então a vantagem é essa. Mais precisão. Obrigado por enquanto. Se você está gostando do nosso bate-papo, surgiu alguma dúvida, participe, é muito fácil. Mande agora mesmo, ainda dá tempo. É o 0800 941 2000. A Raquel vai responder todas as suas dúvidas. E agora a gente faz uma pausa, né, para acompanhar uma reportagem, Raquel, que a gente mostra o uso do Sincrorelim. O produto é indispensável no manejo reprodutivo realizado no Aras SAB, no interior do Rio de Janeiro. O criatório trabalha com equinos da raça Manga Larga Marchador, selecionando e treinando esses animais para competições. Hoje é mais um dia de manejo reprodutivo no Aras SAB. Vinícius faz a lavagem do útero da égua para a retirada do embrião. Com auxílio do Sincrorelim, induz e sincroniza a ovulação entre receptoras e doadoras. Com isso, a gente consegue obter uma maior quantidade de embriões durante a estação de monta. Depois da transferência do embrião para uma receptora, a propriedade vai usar o sêmen de garanhões consagrados que fazem parte da tropa do Aras para a inseminação. Entre os principais animais estão Marrocos Agiza e Sadam da Pau Grande. Ambos já foram campeões nacionais de marcha trotada. Os garanhões nossos são todos selecionados com a genética excepcional de marcha, né? São uns animais que são muito bons, uns animais bastante premiados e que a gente tem obtido muitos filhos desses animais, muitos filhos bons. Então eles têm sido provados na reprodução. Ainda fazem parte da genética do Aras SAB as fêmeas Itaqui Brahma e Balada da Linda Boa, também vencedoras em competições brasileiras de marcha trotada. Elas compõem uma tropa com mais de 200 equinos que é referência em manga larga marchadora do país. Animais com andadura singular, capaz de se deslocarem em trilhas difíceis. O manga larga marchador é uma raça brasileira, né, que cresceu muito hoje, é uma raça entra em vários países na Europa, nos Estados Unidos também. E por ser, como o nome diz, manga larga, marchador, é uma raça de conforto, né? É o animal que o fazendeiro usa, que o pessoal gosta de passear. É um cavalo de conforto e que tem essa qualidade e cresce muito. Todas as éguas, os garanhões, o sêmen e os embriões estão disponíveis em leilões e permanentemente no Aras SAB. Qualidade para atender a qualquer tipo de criatório da raça manga larga marchador. Não tem espaço mais
para quem não tem qualidade. Isso em qualquer, no ramo de qualquer coisa. Então no cavalo não é diferente. E nós aqui, como eu falei, por sermos isso aqui é uma empresa, um negócio, tá certo? Então a gente busca padrão de qualidade, de atendimento e nos nossos produtos, sem dúvida nenhuma. Raquel, como a gente viu na reportagem, o Sincrorelim fazendo sucesso no campo, né? Sempre. Bom, pensando no potro que essa égua vai parir na próxima primavera, né? Quais os cuidados necessários para garantir a saúde desse potrinho? O que a gente pensou é que tudo isso foi feito para a égua realmente ficar gestante, né? Então a gente tem que pensar nessa como que a gente vai cuidar desse animal primeiro dentro da barriga da égua, né? Então, para essa fêmea gestante, primeiro cuidados com todas as vacinações, né? Que a gente tem todo um protocolo de vacinação que ela tem que cumprir, cuidados nutricionais e depois vermifugação com a fêmea gestante. As fêmeas gestantes, ela tem alguns produtos que são restritos para as gestantes, mas os vermífugos da Urufino, que são Ivergel, Abagel, Iverpasta e Moxidu, não tem restrição para as fêmeas gestantes. Então, elas podem seguir o calendário de vermifugação do criatório para os animais adultos. E é importante também, uma semana antes da data prevista para o parto, que elas também recebam uma dose de vermífugo. Tá? Então, sempre olha a bula para ver se não tem restrição para gestante, e os que a gente tem na nossa linha da Urufino, é importante o criador saber que não tem restrição nenhuma. Raquel, a gente recebeu algumas dúvidas aqui, agora a gente vai passar, porque pode ser a dúvida de quem está assistindo também, né? A primeira é de Carla Medeiros, da cidade de São João do Paraíso, aqui em Minas Gerais. Ela pergunta que é sobre o Canter. Tá. O suplemento Canter deve ser oferecido durante toda a estação de monta? Serve para machos e fêmeas? Tá. Durante toda a estação de monta, e é importante a gente já preparar os animais antes da estação de monta. Principalmente se a gente pensar no tempo de espermatogênese do garanhão, por exemplo, que é de 60 dias. Então a gente sempre recomenda começar 2 meses antes da estação de monta. Então se a gente pensa em começar a estação de monta em outubro, setembro, agosto eu já começo com Canter. E vou toda a estação de monta com o suplemento. Serve tanto para macho quanto para fêmea. Bom, a próxima, então, é do Mário Junqueira, da cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Ele diz assim: minha propriedade tem uma incidência alta de aborto em éguas no final da gestação. Tá. Meu veterinário falou que é leptospirose. Como pode ser realizado o controle dessa doença? Tá, a leptospirose é uma das principais causas realmente de aborto no final da gestação, uma doença infecciosa. Então é importante, se o veterinário já fez a sorologia, já diagnosticou, é importante vacinar os animais e fazer o tratamento dos que são positivos. O tratamento da leptospirose é feito com um antibiótico que chama streptomicina. Na Urufino, a gente tem o Streptomax, que é realmente utilizado para fazer esse tratamento. São 25 mg por quilo em dose única. Tá? Ele resolve o problema. Mas, além disso, tem que vacinar os animais. Certo. A última, rapidamente, Raquel. Vinícius Jardim, da cidade de Fortaleza, no Ceará, quer saber como posso fazer para melhorar as taxas reprodutivas do meu aras na próxima estação de monta? Isso aí foi o que a gente falou durante o programa, né, Márcio? Olha, realmente, hoje a nutrição, ela está... Hoje não, sempre, né? A nutrição anda junto com a reprodução. Então, não adianta a gente só pensar em luz artificial, em pensar só realmente no sistema reprodutivo da égua. A gente tem que pensar na égua como um todo, principalmente focada para a alimentação desse animal. Então, oferecer uma boa ração, um bom feno, sal mineral, e pensar também no suplemento como um Canter. Oferecer para esse animal. E em toda a hormonioterapia aplicada à reprodução, que aí a gente entra com o Sincrorelim. Certo. Para você, então, que participou, né, Raquel, a gente agradece. Claro, e as dúvidas sempre. que não foram respondidas, a nossa equipe vai entrar em contato depois para tirar todas elas, sempre. Com certeza deixar ele a par dos assuntos, né? Raquel, mais uma vez, obrigado pela presença e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço a oportunidade, Márcio. E o Ouro Fino em Campo fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite o final de semana com a família, os amigos. No programa de domingo você fica na companhia da minha colega Juliana Matos às 9h30 da manhã, hora de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Não perca, até mais. Tchau.